small step for man, one giant leap for mankind. Primeiramente, o bioma amazônico. O que é o bioma amazônico? Na verdade, ninguém sabe o que é a Amazônia, né? Há muito que se descobrir. É um verdadeiro mistério. É uma formação vegetal e faunística imensa, que somente no Brasil ela abrange 5 milhões de quilômetros quadrados. E o número de espécies animais, vegetais, a teia da vida, a imensa teia da vida que forma o bioma amazônico é desconhecido. Fala-se em 16 mil espécies vegetais, né? Isso é muito pouco quando você tem noção da dimensão que é a Amazônia, né? São milhões de espécies vegetais, animais, protistas, insetos, bactérias e vírus que não se tem conhecimento. Somente em vírus, né, aproveitando essa oportunidade, esse momento trágico que nós estamos vivendo, a Amazônia já são classificados pelo menos 40 vírus que são transmitidos por insetos. Agora, onde estão esses vírus? Alguns são identificados, outros estão imersos na Amazônia em equilíbrio com o ecossistema. Quando o ecossistema ele é devastado, a cobertura vegetal retirada, né, todo o sistema é alterado, aí você tem o surgimento, digamos assim, o aparecimento e a disseminação, né, desses vetores e desses transmissores de doenças. Mais adiante nós falaremos um pouco sobre as doenças amazônicas, não é? Mas é importante, como todos nós falamos, né, a potencialidade que é a Amazônia, a riqueza que é a Amazônia, né? A gente fala em ileia amazônica, né? E falamos em grande reservatório de água do mundo. Nós falamos em 200 mil metros cúbicos por segundo, né, transportados, de água transportada pelo rio Amazonas. E falamos também de 90 milhões de quilômetros cúbicos de água que estão embaixo do rio Amazônica, né, no subsolo, que é o grande aquífero alter do chão. Falamos dos rios voadores, que são outros 200 mil metros cúbicos de água por segundo, né, que estão armazenados nas nuvens que surgem da Amazônia e percorrem a maior parte do Brasil e até alguns países da América do Sul, trazendo chuvas, as chamadas chuvas tropicais. Bem, mas nem tudo são flores na Amazônia. Recentemente, eu ministrei algumas palestras abordando o tema água na Amazônia, a escassez na abundância. Isso porque, não obstante esse imenso reservatório de água, no subterrâneo, na superfície e no ar, há falta de água na Amazônia, o que chamamos de água potável, água para abastecimento humano, não é? A água que percorre os rios, em grande parte, não é uma água de boa qualidade, porque essa água ela tem vários vetores de contaminação e poluição, né? Pela mineração, pela contaminação pelo mercúrio, agrotóxicos, os esgotos domésticos, né? O lixo que é lançado a céu aberto em toda a Amazônia, né? Além dos cemitérios, né, que são instalados próximos aos aglomerados humanos. E isso, claro que isso gera um sem número de doenças, né? As mais consideráveis e marcantes e frequentes na Amazônia são a hepatite, a malária, a febre amarela, a dengue, o chikungunya, a zika, a leishmaniose porque há um convívio das famílias com os cães domésticos, não é? Que tanto eles percorrem os quintais como
entram nas residências, não é? Sobretudo no período das enchentes, que os cachorros se acomodam dentro das casas junto às famílias. Então é um dos importantes transmissores de leishmaniose. E além da disenteria e das doenças de pele provocadas pela falta de sanidade e também pela incidência de insetos, de mosquitos, dos carapanãs, dos maruins, né, que provocam erupções na pele, e também as doenças dérmicas associadas a essa incidência de mosquitos. A hepatite é muito comum também na Amazônia. Então, se você não tem uma água potável, uma água que seja adequada para o consumo humano, né, isso está associado também à educação ambiental, às escolas. As escolas, vale salientar, que não funcionam a maior parte do ano. A maior parte do ano as escolas amazônicas, em toda a Amazônia, não funcionam. Não funcionam por quê? Porque uma hora não tem material escolar, outra hora não tem merenda para as crianças e frequentemente não há professor, porque a maioria deles mora distante das escolas. Aí precisam percorrer horas de barcos para chegarem até a sala de aula. As escolas, poucas que funcionam, são aquelas cujos professores eles são membros da comunidade, das pequenas comunidades. Aí eles dão educação, na medida do possível, para os seus filhos, para os sobrinhos, não é? Para os filhos e filhas das amigas e dos amigos vizinhos nas pequenas comunidades. Nós observamos durante as expedições ao Baixo Rio Branco que nem água para consumo é potável, porque ela é retirada para as casas e para as escolas diretamente do rio. Esses rios poluídos que acabamos de retratar para vocês. Muito bem, então esse trabalho, Baixo Rio Branco, Potencialidades e Vivências, não é? Eles se passam no estado de Roraima. É um pequeno estado com 224 mil quilômetros quadrados, apenas 600 mil habitantes, considerando cerca de 200 mil venezuelanos e 50 mil indígenas. Essa é a população do estado de Roraima, que tem uma baixa densidade demográfica, 2 ou 3 habitantes por quilômetro quadrado. A superfície do estado de Roraima é plana, muito plana, possui muito pouca declividade no rio e que, por isso, ele é navegável na medida do possível, em função de fatores ambientais, de degradação dos solos, pelo garimpo, pela retirada da vegetação, né? Existem uma enormidade, uma infinidade de bancos de areia que afloram nos períodos secos, dificultando ou impedindo a navegação. A navegação ela é viabilizada durante as enchentes, durante 3 ou 4 meses, quando os rios estão cheios. No mais, no restante do ano, a navegação de transporte das pessoas, das famílias, é praticamente impedida por causa dos obstáculos causados pelos bancos de areia. Importante falar no clima de Roraima, do norte amazônico, é um clima com 2 estações. Uma estação chuvosa, com aguaceiros, e a estação seca. Então a população ribeirinha, que é o nosso foco, a população ribeirinha ela está adaptada a 2 ciclos da água. O ciclo de escassez, na seca, e o ciclo de abundância, na estação das águas, na estação das chuvas. Há um fator geográfico importante, geomorfológico, que são as várzeas.
As várzeas é onde estão os estabelecimentos humanos, povoamentos humanos, as pequenas vilas que acomodam os ribeirinhos. Essa várzea, quem não é amazônica não compreende bem o sentido da várzea. A várzea é um nível de piso do solo que está acima do leito do rio na estação seca. E durante as águas, esse nível fluvial sobe e inunda as várzeas. E quando fala inundar várzeas, a gente está falando de oscilação para cima do nível da água em até 20 metros. E quando inunda as várzeas, inunda as residências, ultrapassa as palafitas muitas vezes, né? E atinge o piso, o assoalho das residências. E se inunda as residências, inunda também os roçados, os cultivos de milho, os cultivos de mandioca, né? Os pomares e os cemitérios, que é um problema muito grave durante as inundações, é que os poucos poços de água que existem são inundados e juntamente com os cemitérios próximos. Isso é um fator de disseminação de doenças. As duas expedições ocorreram, a primeira em outubro de 2018, na estação seca, e a segunda em maio de 2019, durante as enchentes. Então, a primeira foi muito precária, no sentido logístico, porque foram 2 barcos de metal, que se chamam voadeiras, na Amazônia se chamam voadeiras, e esses 2 barcos acomodaram 8 integrantes da equipe, entre pesquisadores e piloto do barco e ajudantes. Essa foi a equipe que durante 11 dias percorreu nas águas baixas o Baixo Rio Branco por 1.300 quilômetros, 1.200 quilômetros aproximadamente, né, no labirinto de rios, de canais, de igarapés e paranás, onde nós podemos encontrar as comunidades. Primeiro visitamos 11 comunidades, né? Na segunda expedição foram as 16 comunidades relatadas no início da nossa conversa. Um aspecto importante é que das 16 comunidades, a mais importante no Baixo Rio Branco se chama Santa Maria do Boiaçu, a chamada metrópole do Baixo Rio Branco. Metrópole porque tem quase 700 habitantes, comparado com as outras que tem 40, 30, 20, 70, é realmente uma metrópole, não é? Todos os caminhos fluviais no Baixo Rio Branco levam a Santa Maria do Boiaçu. E é importante salientar que, conhecida por sua estrutura de serviços médico e educacional e comercial, Santa Maria é uma comunidade deficitária, como toda a Amazônia, como é Manaus, com 2 milhões de habitantes. Manaus possui também as suas deficiências em termos de urbanização, né? Aí você imagina uma cidadezinha, uma pequena vila, perdida, o nome é esse, lá no coração da Amazônia, que é o Baixo Rio Branco. Então, Santa Maria do Boiaçu chama atenção quando você vai chegando, né? Primeiro os sítios, né? Os sítios instalados onde havia florestas, nas várzeas. Ali estão os pomares, os roçados, né? Até chegar na cidade, que, como as demais cidades do Baixo Rio Branco, e vilas e cidadezinhas, são linhas de povoamento, né? Espremidas entre a água e a floresta. Então, essa disposição linear das águas, das residências, próximo às águas, né, é que facilita toda a comunicação com o rio, porque um grande número de casas tem, no mínimo, uma rabeta. A rabeta são canoas movidas a pequenos motores de popa.
que é o Fusca da Amazônia, digamos assim. Muito bem. Então, Santa Maria chama a atenção, logo na chegada, o porto de Santa Maria, que se pode chamar de porto, né? São toras amarradas umas nas outras, e estas amarradas a barcos, e esse substitui uma plataforma que deveria haver para desembarque dos passageiros, né? E junto a esse porto, uma imensa cratera que chamamos em geografia de Vossoroca. Essa cratera, os moradores convivem com ela há anos e vale salientar que ela é crescente, pondo em risco as habitações, as residências, as construções próximas ao porto. Santa Maria do Boiaçu é a metrópole do Baixo Rio Branco. Isso por causa do efetivo populacional, em torno de 700 habitantes. Como as demais cidades ou cidades povoados, comunidades do Baixo Rio Branco, Santa Maria está localizada, posicionada entre a floresta e o rio. É uma clareira aberta na floresta, onde tem uma estrutura urbana na forma de xadrez, porque ruas e avenidas se cruzam perpendicularmente. E quando você chega em Santa Maria, devido à sua importância, você sofre o primeiro impacto, que é a chegada no porto de Santa Maria, se é que se pode chamar de porto, um corte, uma rampa cortada no barranco, não é, à beira do rio. É essa rampa que as embarcações ancoram, não é, e puxam suas tábuas para o desembarque e embarque dos passageiros. Ao lado dessa rampa existe uma vossoroca considerável, de grandes dimensões, que ameaça não somente os transeuntes, como o próprio vilarejo. Santa Maria, ela tem um posto médico que atende a Santa Maria e as comunidades próximas, não é? Que é servida por um médico, na verdade são 2 médicos, né, que se revezam a cada 15 dias. Os medicamentos quase não existem, né? Você tem algum remédio para pressão, algum remédio para diabetes, né? Esparadrapo, mercúrio, mertiolate são coisas que não existem nesse posto. E mesmo assim, os médicos, eles fazem pequenas cirurgias e curativos e até partos, quando as parteiras da região não atendem, não é, as gestantes da região. São os médicos que fazem os partos. Santa Maria, a energia de Santa Maria, ela é gerada por óleo diesel, energia diesel, como os demais povoados daquela região, não é? Agora, uma coisa importante é que não existe horário para funcionamento desses geradores, né? E à noite, quando o povoado está às escuras, os moradores se deslocam portando equipamentos de iluminação, né? Essas lanternas, elas são equipamento obrigatório em função precisamente das serpentes, das cobras que invadem o povoado, sobretudo no período das chuvas. E assim como as cobras ameaçam, os moradores também são assediados e ameaçados pelas onças que vêm do interior da floresta. Ameaçam não somente os moradores, como atacam os animais domésticos, como os cachorros, né, os cães, as galinhas, né, os patos que estão nos quintais. E ali em Santa Maria, como nos demais povoados daquela região, é mais ou menos assim: se ficar, o bicho pega, se correr, o bicho come. Por quê? Porque não somente as serpentes e as onças, tem também os jacarés, não é? Pelo rio existe a ameaça e os ataques dos jacarés, que têm o tamanho de crocodilos, né? São os jacarés açus que habitam o Baixo Rio Branco.
Essa é uma questão importante. A outra questão que devemos salientar é a migração dos Yanomamis. No período das enchentes, os Yanomamis descem nos seus barcos, as famílias de Yanomamis, com 7, 8, 12 pessoas numa canoa, a remo, e chegam até Santa Maria e os povoados próximos. Ali eles procuram e se empregam, não é, em pequenos serviços, como afazeres domésticos, limpeza dos quintais, limpeza dos sítios e até em desmatamento, operações de desmatamento de áreas da floresta, não é, para a formação de pastos por grileiros, por invasores. Então eles são contratados também com esses fins. Quando os Yanomamis não encontram uma função a desempenhar, eles perambulam pelos povoados, né, pedindo alimento, pedindo arroz, pedindo açúcar, café, que eles não têm habitualmente, não é, para consumo diário. Quando no período das secas, aí os Yanomamis retornam para as suas aldeias, né? E vale salientar que as aldeias ou próximas às aldeias existem áreas de garimpo. No caso de Roraima, são 20 mil garimpeiros que, somados às suas famílias, são 100 mil pessoas que dependem diretamente depende diretamente do garimpo, né? Garimpo de diamante. Quando se fala em garimpo de diamante e de ouro, significa que essa atividade ela é extremamente impactante no meio ambiente, né? E a principal consequência é a poluição dos rios por mercúrio, a contaminação dos rios. E com isso, nós temos a contaminação dos peixes, não é? Que estão infectados por doses consideráveis de mercúrio. E os Yanomamis, depois desse período das chuvas, eles retornam nas suas canoas para as suas aldeias. Isso é um aspecto importante lá em Santa Maria do Boiaçu e arredores. Como nós estamos falando nos indígenas Yanomamis, vale salientar que é encontrado na região de Santa Maria, nas outras comunidades, não é? Sítios arqueológicos onde estão depositados objetos de barro, cerâmica, aquela chamada cerâmica marajoara, não é? E são quilômetros de extensão com esses depósitos arqueológicos. Você encontra não somente nos sítios e quintais dos povoados, como também nas ilhas fluviais, né? Nos depósitos fluviais, você encontra restos, resíduos desses vasos cerâmicos. E aí, por efeito demonstração e por extensão, nós encontramos essa mesma arte cerâmica nos desertos peruanos, remontando às civilizações pré-incas. Você encontra essa cerâmica, esse mesmo estilo dito marajoara, não é? Nas florestas de Machu Picchu, de Cusco, né? Então, desde lá, do alto dos Andes peruanos, você tem um rastro de povoamento, não é, por milhares de quilômetros, que traspassa a floresta amazônica, chegando até a Ilha do Marajó. Bom, com relação à produção, à microprodução, aos arranjos produtivos, não somente de Santa Maria, mas dos povoados, ele se baseia basicamente na coleta.
na coleta de castanhas, de sementes, né, da castanha do Pará, chamada castanha do Brasil, do açaí, de óleos de copaíba e andiroba. Agora, principalmente, quando se reúnem as famílias, é importante salientar como arranjo produtivo da farinha, né? A farinha ela é estritamente de base familiar, tanto no cultivo dos roçados de mandioca, como na produção da farinha propriamente dito. Isso você encontra em todos os povoados, porque a farinha é alimento básico dessas comunidades e do amazônico, né? De uma maneira geral. E devemos, assim, considerar a importância do turismo de pesca esportiva, principalmente, não é? Que o Santa Maria é um receptor e também distribuidor dos turistas naquela região. E cumpre uma função muito importante na recepção dos turistas, né? O chamado aeroporto, que na verdade é um campo de pouso, né, bastante pequeno, né, para atender a pequenas aeronaves. Então, os turistas, em sua grande maioria estrangeiros, eles descem em Santa Maria e não têm nenhum contato com os moradores. É um turismo excludente, totalmente excludente, porque eles desembarcam no aeroporto e daí vão para os barcos onde tem acomodações, né, cabines para acomodar os turistas, e daí vão para os chamados hotéis de pesca, os hotéis flutuantes. E para atender os turistas, né, são contratados temporariamente alguns moradores, não somente de Santa Maria, mas de outros povoados, né? Como copeiros, cozinheiros e pilotos do barco para conduzir esses turistas para até as áreas de pesca esportiva. Essas áreas elas são guardadas para o turista, são fechadas, não é? Para os demais e reservadas para esses turistas de luxo e que pagam muito bem por esses serviços. Bem, aí se resume esses arranjos produtivos, incluindo até o Guaraná, né, se resume as possibilidades de ocupação, né, e de progresso social dessas famílias, dessas comunidades ribeirinhas. É bom salientar que não falta planos e projetos de desenvolvimento na Amazônia, desde a Transamazônica, desde a Zona Franca de Manaus. Mas se essas políticas públicas chegam nas comunidades, atingem muito pouco os seus membros, ou quase nada. Eu, particularmente, escutei de uma gestora pública de um desses municípios, mas que reside na capital, que como a população ribeirinha é muito pequena, não vale a pena empreender políticas públicas. Por isso, eles jazem no abandono quase completo. E algumas comunidades chegam até desaparecer. É o chamado fenômeno do comunicídio. Como eles desaparecem espontaneamente por falta ou descaso das políticas públicas, não é? Essa questão tende a se agravar. Como eles vivem ilhados, isolados, não é? E já estão contaminados por diversas doenças, como foi dito anteriormente, não é? Eles são o alvo preferido da chamada, atualmente, Covid-19, que está se alastrando pela Amazônia. O Covid ele é transportado nos barcos, não é? Junto com as famílias, junto com a tripulação do barco, não é? E chegando até os povoados. Nos povoados, a população, a pequena população de cada comunidade que vive lá confinada, a horas de distância de qualquer outra, não existe uma solução para
atendimento, medicação, acompanhamento, uma vez que não existe políticas públicas, muito menos brigadas de equipes médicas para atender essa população. Então, a solução, a mim me parece, é o fortalecimento das comunidades, incentivando a produção, o escoamento e a comercialização dos seus produtos. That's one small step for man, one giant leap for mankind.